antes de termos, vamos para chegar no BIM, eu quero só contextualizar uma coisa rapidamente. Lembra da indústria de jogos, né, que eles faziam os jogos 3D? Mas antes disso, para isso ser possível, tinha um pessoal da programação que eles tinham uma dificuldade muito grande, que era o seguinte: se eles queriam fazer um objeto na tela, hoje é muito simples, né? Mas antes não era, pessoal. Para fazer um volume aparecer dentro de um computador antiquíssimo, né? Por exemplo, um cubo, precisava de linhas e linhas e linhas e linhas de código. Se eu quisesse fazer um quadrado que era assim muito parecido com esse cubo, eu precisaria do mesmo tempo ou mais, né? Linhas e linhas e linhas e linhas de código. E esse sofrimento deles gerou uma coisa que chama programação orientada ao objeto. Eles começaram a pensar, gente, não tem condição, isso aqui não é viável. Modelar tudo isso com esse tanto de linha de código não é viável. Como que a gente pode viabilizar isso? Então, eles começaram a pensar, bom, o que que, vamos pensar nesse cubo, o que que todo cubo tem? Cubo, né? Ele tem altura, ele tem largura, ele tem espessura. Então, olha só, a gente já começou a ver 3 parâmetros aqui, né? O x, y. Opa. Ó, x. Vou colocar o plano aqui, ó. X, y e altura. Z. Né? São 3 parâmetros que são constantes, assim, sempre vai ter, para fazer um sempre vai ter. Então, eles começaram a encapsular isso. Então, pensaram, não, sempre que a gente for fazer um cubo, a gente vai deixar uma linha de programação prontinha, de forma que a gente só volte respondendo aqui, ó, qual que é o X, qual que é o Y e qual que é o Z. Quando a gente for fazer um triângulo, né, a gente vai colocar qual que é o lado da base, a hipotenusa. Então, o que que aconteceu aqui? Eles começaram a encapsular. Para que encapsular? Para reaproveitar os códigos. De forma que a gente não precise ficar fazendo linhas e linhas de códigos individuais para coisas, né, que se parecem muito. E isso, pessoal, se chama parametrização. O que é a parametrização? Esse carinha aqui, né, que foi um dos precursores da parametrização, ele chama Alan. Ele ficou pensando, nossa, como seria bom se eu pudesse mudar o tamanho das formas sem ter que reescrever tudo toda vez. Seria ótimo se tivesse uma maneira de ajustar essas propriedades de forma automatizada, né? Então, olha as palavras-chave, né? Parametrização está diretamente ligado com a automatização. E aí o Alan teve essa ideia, né? E como que ele fez isso? Ele, ao invés de reescrever os códigos, ele criou uma estrutura. Essa estrutura chamava classe, né? Então a gente viu lá, se a classe, só o exemplo, tá? Fosse de cubo, ele conteria sempre perguntas iguais, esse código, de forma que a gente só viesse respondendo. Então, o que que a classe determinava? O conjunto de perguntas ou parâmetros. Parâmetros. O que são os parâmetros, então? São tudo que tornam viável criar essa classe específica. Essa classe, pessoal, é um molde, tá? Como se fosse um molde de perguntas. À medida que a gente vai respondendo, é 3, isso é 4. Ele cria essa imagem. Faz sentido? Né? Então, é aí que a gente precisa ter isso em mente para a gente entender o BIM de fato. E essa modelagem não parametrizada é parecida com o AutoCAD, né, que a gente desenha linhas, ou SketchUp, que a gente desenha formas geométricas, né? E a gente convenciona sentido aquilo.
Convenciona mesmo. Por quê? Porque, por mais que lá no SketchUp, né, eu faça isso aqui que se parece muito com a parede, ela não é uma parede. Eu clico aqui, ela é uma massinha de modelar, né? Ela poderia ser, por exemplo, uma outra coisa, assim, poderia ser um prédio, tá vendo? Então a gente convenciona sentido e valor aquilo, diferente da parametrização. A parametrização a gente usa classe. Então, se eu clicar, se eu fizer isso aqui com uma classe, eu clicar, eu vou ter todas aquelas listas de informação que são os parâmetros que tornam aquilo aquilo. Faz sentido? Vai fazer, tá bom? No BIM, não utilizamos formas geométricas, como uma massinha, mas sim paredes, lajes, cobertura, pilar, viga e outros. Ou seja, ferramentas, né? Por exemplo, se eu tenho uma parede, ele vem com todos os dados importantes que são de uma parede. Lembra daquele encapsulamento com os parâmetros? Olha os parâmetros aqui, tem até escrito, ó, parâmetro. E o valor é o que a gente responde. Às vezes esses valores a gente pode responder com cor, com material, nem sempre é numérico, né? Às vezes a gente pode, ó, olha aqui como que a gente responde esses parâmetros. Alvenaria, né? É um material estrutural. Então, essa parametrização faz com que existam essas ferramentas para que a gente possa perpetuar no ambiente virtual esses elementos, parede, viga, coluna, telhado, né, por meio dessas categorias ou classes. Lembra das classes? Aqui a gente chama de categoria. E aí, o que são essas categorias no BIM? Isso é muito importante, tá? Todo BIM ele vai ter essas categorias. Pode ser que ele mude de nome. Pode ser que ele chame de classe, pode ser que ele chame de categorias, pode ser que ele chame de ou outros, né? Mas basicamente é a mesma coisa. O que é isso? Para falar o que é categoria, pensa, se você for num canteiro de obras hoje e começar a apontar objetos individuais, provavelmente você vai estar destacando a categoria. A lista de categorias do BIM, ela é fornecida e pronta para uso, ou seja, Laura, você está me dizendo que essas categorias elas são pré-determinadas? Sim, principalmente porque a gente vai falar do Revit, tá? No Revit, então, eu tenho parede, eu tenho laje, eu tenho... Laura, você está dizendo que se eu quiser criar uma categoria nova chamada painel ripado, você pode? Não posso. Eu não crio novas categorias, tá? Mas eu as uso, né, da maneira que for melhor para mim. A gente vai visualizar tudo isso no módulo que a gente entra direto no Revit, tá? Então, vamos com calma. E por que criamos essas categorias? Organização, reutilização, facilidade de manutenção, encapsulamento, basicamente para a gente não ter que reescrever diversas linhas de código para criar diversas paredes que são parecidas, né? Elas sempre partem do mesmo pressuposto, né? Uma parede, por exemplo, ela sempre vai ter, né, uma largura, uma altura, uma largura aqui, né, um comprimento, quer dizer, um material. Então, a gente encapsula esses parâmetros para reutilizar, para organizar. E olha como a gente está encaminhando aqui de forma bacana, né? Como que é feita uma casa física? Com paredes, portas, janelas, piso, telhado. E uma casa virtual? Também, com paredes, portas, janelas, piso e telhado. Só que alguém deixou um software prontinho com ferramentas para que a gente replique o comportamento, né, dessas coisas físicas no ambiente virtual. Ou seja, no BIM eu não desenho, eu modelo. E eu modelo a partir de informação. Que informação? Aqueles parâmetros que a gente vem respondendo. Cada categoria tem o seu. Se eu clico em parede, eu vejo os parâmetros de parede. Se eu clico em piso, eu vejo os parâmetros de piso e posso ir respondendo de forma que vai gerar automatizado a minha modelagem. Isso é modelar com informação. Daí o nome Build Information Modeling, né? Modelar, né, esse design, esse prédio com informação.
E como o modelo virtual existe, o computador ele é inteligente, os desenhos são automatizados. Ao invés da gente desenhar sempre diretamente igual era, eu desenho a planta, eu desenho o corte, eu desenho a elevação, nada disso. Nada disso. Agora, a gente concebe o modelo virtual e o modelo virtual extrai plantas, cortes, elevação, 3D, quantitativo. E aí, caso, né, diante dessa entrega, tenha alguma alteração, ou se a gente não gostar da planta, não gostar do corte, a gente retoma amadurecendo esse mesmo modelo virtual e ele sempre atualiza automatizado. Percebe que o papel do arquiteto aqui, ele fica muito mais leve, ele não tem que ser o melhor desenhista do mundo. Claro, ele tem responsabilidades, ele tem que deixar esse modelo o mais preciso possível, é isso que a gente aprende em um bom curso. Mas a qualidade dos desenhos, né, é automatizado, é consequência, né? Então ele pode ficar aliviado, se preocupar com a ideia, né, materializar esse design no modelo virtual, que o resto vem como consequência. Então, no CAD, a gente ainda faz um design manual. As medidas são sempre manuais porque se a gente tem duas linhas, né, por exemplo, aí ele consegue calcular, né, quanto a distância, isso já foi muito bom. Então, já tem um semi-manual, mas quantitativos a gente tem que contar, dados tem que contar. Ele fica um pouquinho mais rápido, mas ainda é demorado. Diferente do BIM, né? O design, ele é manual, a gente tem que modelar, mas o resto é automatizado ou automatizável. O que isso quer dizer? Que é possível, o que não é automatizado, a gente ir automatizando nessa plataforma, porque ela é regida por classes, parâmetros, categorias. Então, o que realmente é o BIM? É quando a gente tem um modelo virtual que nos gera desenhos precisos, quantitativos precisos, e se a gente colocar as informações certas, custos muito precisos.